climatrônicos, ou seja, o profissional que fatura de 2 a 5 mil reais por mês com manutenção de ar-condicionado, mas sem ser instalando máquinas, certo? Eu sou Yara. E eu sou Lauander. Foi mal. Que estava bebendo água. E o tema de hoje é e se? E se o que, Yara, né? E se o que? A ideia da gente trazer aqui é trazer os vários e se's, né? Durante a nossa vida e durante a nossa jornada, a gente costuma se questionar sobre algumas coisas sobre tudo, na realidade. E alguns desses questionamentos, eles servem para que a gente realmente tem certas coisas que a gente realmente precisa ir com cautela, mas a gente deve tomar um cuidado, porque às vezes alguns desses questionamentos, eles fazem com que a gente pare, com que a gente trave, né? E aí a gente vai jogar a luz aqui, eu vou trazer os ICs, né? Que vocês tanto enviam pra gente, tanto perguntam pra gente, então a aproveita e fala aqui pra todo mundo, né? Sobre sabatina, então. Sobre esses temas. Metralhadora de perguntas. Eu nem trouxe tantos assim, não. Tem bem mais do que o que eu tenho aqui, viu? Mas, porque senão a gente teria que fazer um podcast de um dia, né? Mas eu trouxe alguns. E aí o primeiro, logo, e se eu não tiver nenhum conhecimento prévio sobre nada, sobre nenhuma das áreas de conhecimento aí que envolve o profissional climatrônico? Se o cara não tiver conhecimento de nada, e se, né? Então, se você não tiver conhecimento de nada, não tiver nenhuma base de eletrônica, nem nada de refrigeração, não tem problema, sabe? Sempre quando a gente pensa em fazer um programa tipo treinamento sem carro sem instalar, ou uma formação tipo eletrônica para climatização, sempre parte do pressuposto, do primeiro ponto inicial o cara que não entende nada. Lá na primeira versão da eletrônica para climatização, quando eu fui montar treinamento, eu quis falar, eu quis treinar na minha cabeça ser só instaladores de ar-condicionado. Isso, o cara que instala ar-condicionado, ele não sabe nada de eletrônica. Nada, simplesmente nada. Como é que eu sei isso? Meu pai é instalador de ar-condicionado. Ele não sabia nada de eletrônica naquele momento. Eu olhei para dentro de casa. E eu disse, beleza, como é que eu formo esse cara do zero? E aí a gente pensou, estruturou uma dinâmica que leva a pessoa do zero total, até conseguir reparar placas. Então a gente eu falei da primeira versão, a gente já fez várias versões, já fez várias melhorias. Se não tiver conhecimento nenhum, não tem problema. Inclusive eu acho até melhor. Como assim não? Até melhor do que o cara que já sabe. Na maioria das vezes, não é generalizando, tá? Mas tem as suas exceções, tem seus pontos tem o que foge, mas foge à regra. As exceções, né? Elas fogem à regra. A maioria das vezes, a pessoa que já sabe, já tem uma base, ela acha que já sabe. E esse é o problema dela. Essa é a bênção dela e também a maldição. Por quê? Porque às vezes você vai ensinar uma nova metodologia, vai ensinar um novo caminho, um novo passo a passo, você às vezes precisa desaprender para aprender novamente, né? E às vezes você aprende de uma maneira errada, aprende de uma maneira que não é a melhor possível. Tem maneiras melhores de você aplicar e de você aprender. E aí o cara que já entende, já formou, já repara, ou já tem uma experiência em algum outro setor, ele se apega com esses modelos que ele aprendeu e não se desenvolve. E não quer desaprender para aprender novamente. E aí é mais trabalhoso, diferente do cara que não sabe nada, sabe que não sabe nada e aceita, ele vira um esponja, tudo que fala para ele, ele aceita. O único risco desse cara é escolher uma metodologia errada ou um mentor errado, no qual ele vai aprender errado para depois desaprender o errado para aprender o certo. Mas não sendo assim, um caminho já lapidado, um caminho que já foi passado por centenas de pessoas, mesmo saindo do zero, a pessoa tendo vontade de fazer, ela vai conseguir ter resultados, inclusive bem rápidos. E se eu não conseguir aprender? Você só não consegue aprender se você não estudar, certo? Se não estudar, não buscar pôr em prática ou implementar os aprendizados.
Porque, sinceramente, não tem como não aprender a se aplicar tudo que tem lá. Não tem como não aprender a se aplicar tudo que a gente ensina. Não tem como não aprender a se aplicar. Ah, não, tu se acha? Não, galera, porque não é nem tem nada a ver comigo, não. Tem a ver com o tanto de entrega de conteúdo, o tanto de método, de metodologia que tem. O treinamento 5K, por exemplo, é um treinamento que ele é pensado em cada detalhes. A gente escuta muito vocês quando se inscrevem no treinamento, vocês respondem uma pesquisa. E essa pesquisa a gente utiliza para montar o treinamento, para lapidar, para melhorar. Então a gente cria métodos e desenvolve métodos para acelerar o resultado de quem participa dos nossos treinamentos, seja eles gratuitos, seja eles pagos. Tá? Então a gente se preocupa muito com o aprendizado, com a implementação. A gente está fazendo agora um puto evento para aluno que é de implementação. Os caras destravarem, você teria que fazendo, botando a mão na massa, tem os seus resultados. Tá? E quando se faz da maneira correta, não tem como não aprender. Não tem como não ter resultado. Não tem. Simplesmente não tem. Faz o que tem que ser feito. Não tem como não fazer. Ah, não fiz. Ah, estou sem assistir. Ah, não estou nem implementando. Ah, não estou nem participando. Aí, milagres ainda não fazemos nos nossos treinamentos. E se eu não conseguir reparar? Se não conseguir reparar, lembra sempre que é por algo que você não sabe ainda. Toda vez que eu não consegui reparar uma placa na minha jornada, eu tomei isso como verdade. Eu não consegui por algo que eu não sei ainda. Entendeu? Então, você toma isso como verdade, você passa a entender que você tem que estar sempre estudando, sempre se desenvolvendo. E que você pode até não reparar uma placa hoje, mas lá na frente você vai pegar esse mesmo defeito e vai conseguir reparar porque você vai ter mais conhecimento. Porque você não vai parar de estar estudando. A gente falou isso no último podcast que foi falando sobre os valores do climatrônico. A pessoa está sempre estudando, sempre se desenvolvendo. Tá? Então, se você não conseguir reparar, tem sempre outra solução para dar para o cliente. Entender que se você não conseguir, tem a ver mais com o que você não sabe ainda. E está tudo bem. Não se cobrem tanto, não se martirizem tanto. Tá tudo bem. A questão é não parar. Não parar. Porque no dia de alavancar vai ter placas que você vai ter mais trabalho e outras menos. Quando você reparar super rápido, você não é o gênio da eletrônica. Quando você demorar para reparar, você também não é o cara mais burro da eletrônica. Entendeu? Os dois extremos não são verdades. Você só um cara tá no caminho correto, que tá tentando reparar e aprendendo a todo instante. E se eu não conseguir clientes? Quando eu vi que tinha demanda em São Paulo, tinha demanda para reparo de placas, faltava profissional lá e disse, pronto, esse é o problema no Brasil inteiro. Esse é o problema no Brasil inteiro. Então, se faltar cliente, é só porque você não procurou direito. E até para isso tem metodologia. Até para isso a gente ensina como captar os clientes, como abordar clientes, quais são os melhores clientes. Até isso a gente compartilha. Por quê? Porque faz parte do processo também. De novo, não tem como não aprender porque é tudo desenhado para você aplicar e se não tiver cliente, é porque você não procurou da maneira correta. E ver de fora, tá, pessoal? Ver de fora é uma visão muito limitada. Eu que estou imerso no mercado, tem coisas que eu ainda nem enxergo, sabia nem que existiam, ainda não sei nem que existe. Outro dia eu fui ver um ar-condicionado de um avião que refrigera uma aeronave. Sabia nem que existia, cara. Entendeu? Às vezes o que acontece também, às vezes o cliente, às vezes o potencial cliente teu, ele nem sabe que é teu cliente. Por quê? Porque ele nem tem consciência do tipo de serviço, né? Porque tem dois tipos de clientes, né? Quando a gente estuda marketing, por exemplo, a gente aprende sobre isso. Existem dois tipos de clientes. As pessoas que conhecem o teu produto e precisam dele. E existem aquelas pessoas que não conhecem o produto, não conhecem o serviço, nesse caso, e por não conhecer, acham que não precisam, não enxergam ali uma necessidade. Então, o cliente, ele não
Ele não conhece no mercado da climatização, por exemplo, o cliente final. Né? Ele só quer o ar-condicionadozinho dele, só quer o ambiente dele climatizado. E para ter o ambiente dele climatizado, ele precisa de um ar-condicionado funcionando. Aí, beleza, ele compra lá um ar-condicionado, chama o técnico vai lá, faz a instalação, deixa tudo bonitinho, tudo funcionando. O cara vai e começa a usar o ar-condicionado. Depois de 1 ano e meio, depois que acabar a garantia, normalmente é assim, né? Então, depois de 1 ano, 1 ano e meio, por aí, o que acontece? Começa a dar algum problema naquele ar-condicionado. O ar-condicionado ele apresenta defeito. Ele vai lá, chama o instalador, né? Às vezes até o mesmo cara que fez a instalação, pede para vir fazer uma manutenção, dar uma olhada e colocar o ar-condicionado para funcionar. E aí, o cara chega lá e vê que o problema é na placa eletrônica. Então, o cliente, se ele chega para o cliente, ele diz assim, o problema está na placa eletrônica, o cliente ele não vai saber, o usuário do ar-condicionado ele não vai saber que dá para reparar placas. Hoje os clientes hoje as pessoas de um modo geral já estão se conscientizando que existe esse tipo de serviço, né? E até é problemático quando o cliente sabe da existência do serviço e o refrigerista não sabe ou não oferece. É uma situação complicada, porque o cliente vai dizer sim, e manda reparar a placa. E aí, se o cara for resistente a isso, o cliente ele pode até passar a enxergar ele ali com maus olhos, né? Então, existe, né? Então, cabe ao técnico, se ele não faz, eu não faço reparo eletrônico, mas procurar alguém na cidade ou na cidade vizinha que preste esse tipo de serviço para poder fazer uma parceria. Se você fizer, você faz mais rápido, mas se você consegue ali, né, ter uma logística mais rápida. Mas se você não fizer, é ideal que você tenha o contato de alguém que faça. E aí fica complicado quando, no caso, por exemplo, no caso do Will aí, ele está dizendo que na cidade dele não tem ninguém que repare. Então, ele fica numa situação complicada com o cliente dele. Né? Por quê? Porque ele não repara, não tem como colocar a máquina do cliente para funcionar sem reparar. Só se comprar uma placa nova ou comprar uma máquina nova. E aí é um custo muito alto para uma situação de crise que o país anda vivendo aí. Então, é um custo muito alto para você propor para o seu cliente. Se existe uma solução mais barata e que gera o mesmo resultado, que é tão segura quanto, que gera o mesmo resultado e que faz o que o cliente quer, é a melhor opção para você. E você fica costa larga quando você oferece isso para o seu cliente. Porque também o cliente ele olha para você e diz, opa, esse fulaninho aqui ele resolve meu problema. Pode chamar ele, que é os feedbacks que a gente tem aqui na Lautec. A Lautec tem clientes fiéis, por quê? Porque a Lautec é a empresa que resolve o problema do cliente, seja ele qual for. Mas a Lautec, ela vai lá e ela resolve. Então, isso aí, né, vai te deixando mais forte no mercado. Enfim, então o cliente, às vezes, ele não sabe disso, né? E aí, cabe a quem gerar essa demanda, mostrar essa demanda? Cabe aos técnicos, principalmente aos técnicos instaladores, que é quem tem mais esse contato aí com o cliente, de dizer, olha, o problema do seu ar-condicionado está na placa eletrônica e eu reparo, ou eu conheço alguém que repara e eu posso levar para reparar. Eu posso levar essa placa aqui para reparar, porque o reparo ele vai sair mais barato. Em alguns casos vai sair cidades de interior, além de sair mais barato, ainda sai mais rápido, ainda é mais rápido fazer o reparo. Porque a placa nova tu vai conseguir comprar pela internet. Pela internet vai ficar naquela dependência dos correios fazer a entrega lá, a logística dos correios, que eu tô falando correio porque normalmente é a empresa que faz, né? As entregas. Então, a logística dos correios para entregar isso em cidade de interior, quem mora, além de ser a mais barata. Então, a questão da demanda, né, a questão de demanda, normalmente é a questão mesmo de consciência, né, de conscientização das pessoas sobre a existência desse serviço, né?
E aí, mesmo assim, o cara ainda pode dizer assim, e se na minha cidade não tiver a demanda? Se mesmo assim, na minha cidade não tem demanda. O cara ainda diz. Cara, não sei, viu, se não tem, não. Não sei se não tem. Eu vi cada cidadezinha pequenininha até essa demanda. Entendeu? Só se tu morar numa tribo indígena. Aí tu não estaria vendo aqui, né? Esse podcast. Eu não sei se não tem essa demanda não, tá? Talvez você só não esteja enxergando. É igual a falta de clientes. Se você não estiver enxergando essa demanda ou enxergando os potenciais clientes, ó, galera, se toda a climatização, se eu olhar para a climatização, ele é gigantesco. Tem áreas que sem a climatização não existiriam. Tem áreas que sem a climatização não roda, não funciona. Setores industriais que sem a climatização não funciona, não roda. Certo? Então, não sei se não tem a demanda na cidade, a questão, acho que é só uma questão de percepção mesmo. Não enxergar essa demanda. E se os clientes acharem meu serviço muito caro? Vamos lá. A não ser que você cobre absurdamente caro, você deve rever o seu preço. Se você cobra absurdamente caro. Mas de maneira geral, a gente consegue cobrar até um pouco a mais mesmo, viu? Um valor mais caro do que o do mercado. Porque nós, como climatrônicos, somos os profissionais que reparam quando ninguém repara. Que tem a solução que ninguém tem. Que salvam equipamentos dos quais poucas pessoas nem mexem, nem vão nem analisar. Mas, chega no climatrônico, a gente consegue dar um diagnóstico e uma possível solução para aquele problema. Tá? Então, se o cara achar caro, você que esteja cobrando um valor muito, 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 muito alto mesmo, fora do normal, tipo, acima do valor da placa, aí você deve baixar mesmo. Mas, não sendo assim, você justifique de acordo com a sua expertise mesmo, seu conhecimento. Justifique de acordo com o que você entrega, com a sua capacidade de reparo. E se eu não tiver um laboratório completo? Já vi aluno. Olha o que eu vou falar aqui para vocês. Eu já vi com meus próprios olhos, aluno meu faturar mais de 10 mil reais com reparo de placas. Reparando, tipo numa porta que ele fez como um mesa e botava em cima da cama dele. Um pedaço de uma porta, não? Tipo um pedaço de madeira, entendeu? Em cima da cama. Não é que eu recomende isso, tá? Mas ele é a prova viva do zero desculpas, entendeu? Zero desculpas. Né? O cara faturou mais de 10 mil. Mais de 10 mil reais. Essa brincadeirinha aí. Entendeu? Então, por ter um laboratório, claro, é massa. Você vai ter que ter seu laboratório. Você pode ir montando. Ele vai ter o laboratório dele. Mas isso não é impeditivo. Não é antes que tem um laboratório para se reparar a placa. É quando se repara a placa o suficiente para se ter um laboratório. Entendeu? Não o contrário. Não ponha a carroça na frente dos bois. Tá? O cara coisa no seu tempo necessário. Agora, se você não tem orientação, você vai achar que é igual loja de shopping. Tem que gastar uma grana montando um ponto para depois começar a vender. Porque você com a sua orientação, com a sua cabeça, você acha que sabe de tudo. Não, eu consigo sozinho. Eu vi um vídeo lá e o cara ensinava como fazer e eu achei muito óbvio, eu entendi, deu certo, fiz aqui, deu certo. Entendeu? E se eu não souber usar as ferramentas? Tem como aprender. Né? Em 2015 eu não conhecia eletrônica. Eu aprendi sobre a eletrônica. As ferramentas é fundamental, claro, mas para aprender a ferramenta é muito mais simples até do que... É bem fácil. Aí eu posso dizer que é bem fácil. Entender como usar as ferramentas. Não tem muito segredo, não. Sinceramente, não tem muito segredo. E se eu não tiver tempo? Tempo é questão de prioridade. Tá? Tempo é questão de prioridade.
Você viu isso há tempo, está me dizendo que eu não tenho prioridade para isso. Porque tem uma questão de prioridade. Então, quando meus alunos estão relatando em relação a tempo, de cliente, peguei uns 3, 4 serviços de reparo de placa. No instante, tu acha tempo para reparar, porque se comprometeu com o cliente, entregar a placa. Aí não tem errado, aí dá certo. Os caras arranjam tempo no instante. Hoje eu sair daqui, eu vou ter que terminar aqui o podcast, eu vou ter que ir lá no cliente. E eu estou no processo de deixar mais a minha equipe ir e fazer. E eu ficar mais orientando, né? Mais nos desenvolvimentos. Aqui é uma decisão estratégica nossa aqui, como empresa. Mas nesse caso, eu preciso ir. Se me perguntar se eu tenho tempo de ir, eu não tenho. Mas eu tenho que ir hoje. O cliente solicitou e tal, uma urgência, de um shopping, um Chile. Eu tenho que ir. Então eu vou arranjar tempo. Terminou aqui o podcast, vou ter que ir lá no cliente. Então é questão de prioridade. E se eu não tiver opção, né? Aí você vai lá e faz. Se não tiver opção, você vai lá e faz. Exatamente. E se eu não precisar desculpa, aí você vai lá e faz. Exatamente. São vários ICs, né? Alguém se identificou com algum desses ICs aqui? Alguém passa isso na que cabeça? Eu trouxe aqui. Passa isso na cabeça de algum de vocês? Posso ver os comentários? Tem mais Porque algum aqui são as principais, né? Eu poderia ter trago alguns outros, mas ficaria muito extenso o podcast e a gente vai tratando em conteúdos futuros, por exemplo. Inclusive, se você tem alguma sugestão para algum episódio futuro do podcast Climatrônico, manda aí no direct para a Lawander, né? Manda nas redes sociais de Lawander. A gente vai anotando. Que a gente vai anotando e quem sabe a gente traz aí as temáticas, né, sugeridas por vocês aqui para o nosso podcast Climatrônico. Cuidado com os ICs. Já ouvi, e se eu não tiver osciloscópio? Cara, não tem nem osciloscópio. Eu conheci um profissional da área que trabalha há 35 anos com manutenção eletrônica. Sabe quando ele comprou o osciloscópio dele? Esse ano. Há 35 anos trabalhando com manutenção eletrônica. Aí eu vejo o cara que vai entrar, eu tenho que ter um osciloscópio. Cuidado que isso barra vocês. Eu sou um professor que eu gosto de simplificar ao máximo. Até mais do que deveria, talvez. Mas eu acredito que quando você vai simplificando, você vai derrubando barreiras para vocês terem o resultado de vocês. Ela, mas não tem osciloscópio? Não tenho. Ela, mas não tem fonte bancária? Não tenho. Tenho também. Mas eu comecei com um multímetro. Entendeu? E um ferrinho de solda. E um sugador. Lá atrás. Então, você começa com o que você tem. Pare de dar desculpa para não começar. Só depende de você. Só depende de você. Eu fico doido com meus alunos quando eles vêm botando um monte de desculpa. Esse cara pode ficar bom de desculpa. Tá me dizendo pra mim, mas pra mim minha vida continua aqui. Se tu ficar dizendo essas desculpas pra ti, só vai atrasar todos os resultados. Entendeu? Não vou me divulgar não, porque eu tenho medo de bombar e dar muito serviço. Pelo amor de Deus. Eu tinha esse pensamento, tá? Eu falo assim, porque e se eu me divulgar, vai ter um monte de serviço, eu não vou dar conta. Aí eu vou me queimar no mercado e vou quebrar. Não tem, cara. É ilógico isso. É ilógico. Em relação a profissionais. Tem mais profissionais que reparam celulares do que profissionais que reparam placas de ar-condicionado. Tá? Luciano. Luciano pergunta por que faz essa comparação. Eu não tenho noção do setor de celulares. Né? Nunca atuei na área. Não tenho noção de como é que funciona a dinâmica do setor de celulares. Quem sabe um dia a gente já atua nessa área aí. Não sei. Mas eu não tenho como trazer ideias de números ou de projeções para essa área. Porém, uma percepção que eu tenho é que, por exemplo, aqui em Fortaleza tem um local no centro que tem vários caras que reparam celulares. E lá é meio que preço de banana. Eu entendo que está na região ali que busca só preço, a galera busca só preço. Mas tem mais porque, na minha percepção, tem mais celulares do que ar-condicionado. Então se todo celular é melhor, tem seus ônus, tem seus bônus. Como tem muito celular, tem mais profissionais, tem mais concorrência. Tem alguns setores que estão um pouco prostituídos. Mas tem menos ar-condicionado, então vou ter menos demanda. Em comparação,
sim, vai ter menos demanda. Porém, tem um profissional. Em comparação ao celular, tem menos demanda. Mas em comparação à quantidade de profissionais, tem muito mais demanda. Então, tem poucos profissionais. Poucos profissionais na área de manutenção eletrônica para climatização, o que faz com que a demanda, que mesmo sendo menor do que a de celular, continua sendo alta em relação à quantidade de profissionais. E é menos óbvia. Tudo que é menos óbvio é lá que está as oportunidades. É menos óbvio, cara, reparar o celular. É mais óbvio reparar o celular do que reparar um ar-condicionado da parte eletrônica. Sabe por quê? Porque quando eu digo o que eu faço na minha vida, as pessoas perguntam, entendeu? Anda para isso? Entendeu? Então, onde ninguém está enxergando é onde estão as melhores oportunidades. Por isso que o climatônico se destaca. Que entra no setor, as pessoas não enxergaram ainda a oportunidade. De novo, é uma nova profissão, pouquíssimo conhecido pelos brasileiros. Então... E o Brasil não vai esfriar? E o Brasil não vai esfriar tão cedo. Né? Ela nem conhece esse mercado. Então, a oportunidade da climatização dá-se aí. Nesse ponto, nessa questão de que tem pouquíssimos profissionais, a demanda está só crescendo e as pessoas, o senso comum não enxerga. Qualquer pessoa tu enxerga que dá para reparar o celular, certo? Inclusive, quando eu digo que trabalho com reparos eletrônicos, geralmente acho que eu reparo ou notebook ou celular, entendeu? Geralmente acho que eu reparo ou notebook ou celular. É o padrão, porque o senso comum acha que reparo eletrônico só vale para isso. Mas a eletrônica está em todo local. Pega essa visão. E é isso. Valeu, galerinha. Muito obrigado, Niara, que sempre dá o ar da graça nos podcasts, né? Melhora muito mais os conteúdos, né? E aí, a gente se vê na próxima temporada do podcast Climatônico. Valeu, Niara. Muito obrigada, pessoal. Até a próxima temporada do podcast Climatônico.